paz do Senhor, estamos de volta para nosso programa, a nossa escola dominical. Nós estamos na lição de número 4 do nosso trimestre. Esse trimestre nós estamos tratando sobre as parábolas de Jesus. Como nós temos sido abençoados. E, em específico, essa parábola sobre o credor incompassivo, que também é conhecida como a parábola do servo sem misericórdia. É interessante que, como era comum nas parábolas, a gente tem aqui um fechamento que se concentra em duas pessoas. Isso é muito comum nas histórias parabólicas que Jesus contava, porque, via de regra, dois personagens, dois grupos de pessoas e assim por diante. O fato é que nós não podemos fugir do fato de que estamos representados nesses dois personagens, sendo no que devia 10 mil talentos ou no outro que devia 100 dinários. O fato é que todos deviam e ninguém pode fugir disso. E vejam a importância desse tema. Vejam que é apresentado alguns servos nessa auditoria, nesse ajuste de contas que o rei faz, mas não é apresentado nenhum que não devesse alguma coisa. Então, um ponto importante é esse: todos nós devemos. Pode ser até que a dívida nossa em relação a Deus seja diferente de uma pessoa para outra, mas o fato é que todos nós devemos, todos nós somos pecadores e todos nós estamos perdidos. É interessante nessa questão sobre dívida, que não é um assunto inusitado nas Escrituras. Jesus, quando ensinou sobre a oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, Jesus falou e menciona, faz essa conexão entre o pecado e dívida. Jesus, naquela oração do Pai Nosso, ele diz: e perdoa as nossas dívidas. É interessante esse aspecto do pecado visto como sendo dívida. E Jesus, então, ensinando a oração, diz: e perdoa as nossas dívidas. E atenção para isso: assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui é exatamente esse o quadro que a gente tem. Todos devem ao rei, todos nós devemos, todos nós somos devedores em relação a Deus. E pior, nenhum de nós temos condições de pagar essa dívida. A nossa única garantia de ingresso no céu é a obra que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário por todos nós. Nós somos gente assim, somos seres falidos moral e espiritualmente. E, aliás, ninguém pode ser salvo até que se reconheça assim. Não existe salvação enquanto o ser humano não se percebe como sendo alguém falido, quebrado, destituído da graça de Deus. E é quando a gente reconhece isso e nós chegamos até Jesus que nós podemos ser perdoados. O nome disso na Bíblia é arrependimento. Por que perdoar? Primeiramente, porque essa é a melhor resposta à misericórdia que a nós foi demonstrada. E isso também a gente percebe como Jesus coloca nessa parábola. Eu preciso perdoar porque como eu posso agir diferente? Diante do fato de que eu fui perdoado de uma dívida imensa, todos nós. E esse é um outro ponto importante quando a gente fala em relação ao perdão. É muito comum nós ouvirmos às vezes de pessoas que dizem assim: ah, pastor, mas eu fui muito machucado. Mas o senhor não sabe o quanto que foi sério o que aconteceu. Pois aqui Jesus nos mostra algo interessante. Ele diz que não importa o que foi que fizeram conosco, nós todos já fomos perdoados de uma dívida muito maior. A dívida que qualquer pessoa possa ter em relação a nós, pelo fato de nos terem machucado, nos terem ofendido, nos terem prejudicado, é imensamente menor do que a dívida que nós tínhamos para com Deus e da qual Ele nos perdoou. E é essa relação que Jesus mostra aqui. Nós devemos perdoar, em segundo lugar, porque o perdão, ele nos liberta, nos sara, nos permite seguir a nossa vida com Deus.
Se tem algo que é importante com relação a essa questão do perdão, é a gente saber disso. Onde não existe perdão, gente, não tem cura, não tem vida, não tem alegria e não tem saúde emocional e não tem saúde espiritual. Existem pessoas que não têm saúde, que vivem doentes, que vivem perturbadas, angustiadas, que não dormem, e pessoas que até mesmo acumularam algum tipo de doença física mesmo, aquilo que os psicólogos chamam de doenças psicossomáticas, em resultado do fato de que elas não conseguiram perdoar, não conseguiram liberar perdão. E o acúmulo de mágoas e ressentimentos adoece as pessoas. E não tenha dúvida, há muitas pessoas que estão doentes e a causa da doença é a incapacidade de perdoar, de lidar com aquilo que aconteceu com ela. Quando Jesus fala isso aqui, e ele nos ensina sobre esse assunto de perdoar, é interessante que existe essa relação também, de perdoar não apenas liberar o outro, mas nós mesmos sermos libertos. Tem uma coisa interessante, quando eu perdoo, eu não liberto só a outra pessoa que me ofendeu. Quando eu perdoo, eu liberto principalmente a mim mesmo. No sentido inverso, não perdoar é seguir acorrentado, é seguir preso ao que de pior pode acontecer com aquela pessoa que me ofendeu. Já pensou que coisa triste você viver na expectativa daquilo que de pior pode acontecer com alguém que lhe fez mal e lhe prejudicou? Uma vida assim é uma vida muito, muito triste e uma vida sem perspectiva, sem futuro. O perdão, ele não muda o passado, mas ele oferece para você a possibilidade de um futuro bonito, de um futuro lindo. E eu tenho certeza que é isso que o Senhor Jesus tem para oferecer a todos nós. Eu não conheço a sua história e ninguém conhece a não ser você. Mas eu tenho uma palavra de Deus a partir disso que nós estamos estudando. Perdoe, libere o perdão. Tua vida vai florescer, tua vida vai crescer, você vai ser abençoado. Não saia daí, permaneça. Nós voltamos já já com algumas conclusões e fecharemos essa parábola de Mateus, capítulo de número 18, sobre o credor incompassivo. Deus te abençoe. Voltamos já já.